Olá, em primeiro lugar, eu desejo que você esteja bem. E nesse vídeo, vou compartilhar com você o passo a passo desse lindo suplá. Estou fazendo aqui um jogo de 6 peças, por enquanto fiz apenas 3, mas como ele é muito fácil e muito econômico, eu resolvi gravar o vídeo para vocês também. E eu trabalhei essa peça com fio número 6 e agulha de 3,5 milímetros e gastei muito pouco barbante. Então aqui eu vou pesar para vocês verem quantas gramas eu gastei de fio. Olha, no fio 6, 104 gramas de barbante, apenas 104 gramas. Isso equivale a aproximadamente 118 metros. Então é muito econômico e ficou num tamanho ótimo. Ficou aqui, olha, com 37 centímetros de diâmetro. Então ele ficou num tamanho muito bom, 37 centímetros de diâmetro, e gastei apenas 104 gramas de fio número 6 e trabalhei com agulha de 3,5 milímetros. Então é isso, espero que você goste desse trabalho, e se você fizer e gostar do resultado, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Então é isso, agora vamos lá para o passo a passo. Bem, nós vamos começar trabalhando um cordão de correntes com 7 correntes. Então, para iniciar, eu laço a linha da minha agulha, busco outra linha através dessa laçada. E aqui está a minha primeira corrente. Agora, continuo até completar 7. Então, aqui 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Depois de fazer as 7 correntes, eu volto na primeira e pegando por essa primeira laçadinha aqui da primeira corrente, eu prendo um baixíssimo. Então, aqui eu criei um anel com essas 7 correntes. Agora, eu vou trabalhar total de 20 pontos altos nesse anel. E enquanto eu estiver trabalhando os meus pontos altos, eu vou prendendo essa ponta embaixo dos pontos, para que eu possa ajustar aqui o meinho do meu trabalho depois. Então, para iniciar, eu vou trabalhar 3 correntes que equivalem ao primeiro dos 20 pontos altos. Depois, eu sigo trabalhando os pontos altos, pegando aqui pelo meio do anel. Então, aqui, já fiz o segundo ponto alto, o terceiro, e sigo, então, até completar os 20. Bem, então aqui está. Trabalhei 20 pontos altos no meu anel, e enquanto trabalhava, prendi a ponta embaixo dos pontos. Agora, eu venho na terceira corrente, introduzo a agulha pelo meio e prendo aqui um ponto baixíssimo. E encerrei a minha primeira volta. Para ajustar aqui o miolinho e não deixar que ele comece a dobrar, é só você pegar aqui nessa pontinha e puxar um pouco, que fecha um pouco mais aqui o meinho, e ele fica retinho assim. E por enquanto não corte nessa linha, que pode ser que nós precisamos ainda ajustar mais um pouco conforme for desenvolvendo aqui o trabalho. Bem, então agora nós vamos trabalhar a nossa segunda volta. A segunda volta será feita com 10 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Então, para iniciar, eu subo 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto. Depois, venho no ponto que tenho logo à frente, e aqui eu trabalho mais um ponto alto. Então, aqui meu primeiro grupo de 2 pontos. Agora, faço 2 correntes, sem pular nenhum ponto de base, eu trabalho mais 2 pontos altos, usando esses próximos 2 pontos que eu tenho.
Aqui está meu segundo grupo de 2 pontos altos. Agora, 2 correntes, sem pular nenhum, faço mais 2 pontos altos, usando sempre 2 de base. Então, nós vamos com esse padrão até o final da nossa volta. No final, teremos 10 grupos de 2 pontos separados por 2 correntes. Então, vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei os meus 10 grupos de 2 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois do 10º grupo, fiz 2 correntes e agora fecho essa volta com baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar aqui a volta. Passando a agulha pelo meio da terceira corrente, faço o baixíssimo. Bem, então, encerramos a nossa segunda volta. Agora, vamos trabalhar a terceira volta. A terceira volta será feita com 10 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Então, para começar, subo 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto. Venho para o ponto à frente e nele faço 2 pontos altos. Bem, então, aqui está meu primeiro grupo de 3 pontos altos. Agora, é só fazer 2 correntes e vir trabalhar mais 3 pontos altos, fazendo sempre 1 ponto no primeiro e 2 pontos no segundo. Fez os 3 pontos altos, é só fazer 2 correntes, 1, 2, e vir trabalhar mais 3 pontos altos. E nós vamos, então, com esse padrão, pela volta toda. No final, teremos os 10 grupos com 3 pontos, separados aqui por 2 correntes. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei os meus 10 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Depois de fazer essas últimas 2 correntes, então, vou fechar a volta com baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Bem, então, aqui encerramos a terceira volta. Agora, vamos trabalhar a quarta volta. A quarta volta será feita com 10 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Para começar, faço 3 correntes. Venho para o ponto à frente, aqui trabalho 1 ponto alto. E, chegando aqui no último ponto, faço 2 pontos altos. Então, todas as vezes, será distribuído assim os pontos. Então, aqui está meu grupo com 4 pontos altos. 2 correntes, venho fazer mais 4 pontos altos. Então, aqui trabalho 1 no primeiro, 1 no segundo e 2 pontos altos no terceiro ponto de base. Então, aqui o meu segundo grupo de 4 pontos altos. Agora, é só fazer 2 correntes e vir trabalhar mais 4 pontos altos. E aqui, olha, se o seu ponto for muito apertado, você pode fazer 3 correntes ao invés de 2 aqui entre esses grupos. Para mim, 2 correntes é suficiente aqui para não repuxar a minha peça. Mas se o seu ponto for muito apertado, você pode trabalhar 3 correntes ao invés de 2, desde aqui das voltas anteriores, ok? Então, é isso. Eu vou completar aqui a minha quarta volta com esse padrão e venho. Aqui está, trabalhei a quarta volta com o padrão que orientei, encontrando aqui o início, fechei com um baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Agora, nós vamos trabalhar a nossa quinta volta. Então, eu vou começar a quinta volta fazendo aqui 2 correntes. Essas 2 correntes vão equivaler um ponto alto para mim aqui nessa volta. Em seguida, eu faço mais 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Então, aqui no total, eu fiz 6 correntes no início. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Depois da sexta corrente, então, pulo esses 2 pontos altos, venho no último aqui desse grupo e faço aqui um ponto alto. Então, sobre todos os grupos de 4 pontos altos, nós vamos trabalhar com esse padrão. Vai ser um ponto alto, 4 correntes e depois mais um ponto alto aqui no último ponto. E entre um grupo e outro aqui, nós vamos fazer as 2 correntes igual já estávamos fazendo nas voltas anteriores. E se você estiver trabalhando aí com 3 correntes, então, você continua com as 3 correntes. Bom,
Então, vamos lá. 2 correntes e venho trabalhar agora sobre esse próximo grupo de 4 pontos altos. Então, venho no primeiro ponto, faço um ponto alto. Depois desse ponto alto, faço 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Laço, venho no último ponto alto aqui do grupo, faço um ponto alto. Agora, para eu vir trabalhar sobre esse próximo grupo, vou fazer aqui 2 correntes de separação. 1, 2. Venho no primeiro ponto alto desse grupo, um ponto alto. Depois desse ponto alto, faço 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. E agora, venho no último ponto aqui do grupo, então, sempre pulo 2, venho no último e faço um ponto alto. Trabalhou aqui esse ponto alto, agora faz 2 correntes e vem aqui para o próximo grupo. No primeiro ponto alto, faz um ponto alto. Faz 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Pula 2, vem no último e faz um ponto alto. Bem, então, esse é o padrão que nós vamos seguir aqui por toda essa volta. Aqui está, completei a minha volta de número 5, seguindo o padrão que orientei, e fiquei aqui com o total de 10 intervalos com 4 correntes e 10 intervalos com 2 correntes. Depois de trabalhar aqui esse último intervalo com 2 correntes, eu fecho essa volta com um ponto baixíssimo na segunda corrente que eu fiz para iniciar. Bem, e agora, nós vamos trabalhar a volta de número 6. Então, para começar, eu vou introduzir a minha agulha aqui por baixo dessas 4 correntes que eu tenho logo à frente, busco uma linha e faço um ponto baixíssimo. Em seguida, subo 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. E aqui, nesse intervalo de 4 correntes, eu vou trabalhar o total de 7 pontos altos. Esse é o primeiro dos 7. Aí, sigo fazendo os pontos altos, pegando aqui no intervalo de 4 correntes até completar 7. Então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Em seguida, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, laço, pulo esse intervalo de 2 correntes, venho no próximo intervalo de 4 correntes e aqui trabalho mais 7 pontos altos. Então, esse será o padrão que nós vamos seguir por essa volta. Em todos os 10 intervalos de 4 correntes que eu tenho, eu vou fazer sempre 7 pontos altos. Então, aqui está. Novamente, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos no intervalo de 4 correntes. Agora, faço 3 correntes, 1, 2, 3. Pulo o intervalo de 2 correntes, venho no próximo de 4 correntes, aqui mais 7 pontos altos. No final, nós teremos aqui 10 grupos com 7 pontos altos e 10 intervalos de 3 correntes. Então, vou fazer o restante dessa volta com essa orientação e venho. Aqui está. Trabalhei os meus 10 grupos de 7 pontos altos, sempre separados aqui por 3 correntes. Depois de fazer as minhas últimas 3 correntes, eu fechei a volta com baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar a volta. Agora, nós vamos trabalhar a volta de número 7. Eu vou começar subindo 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. E vou fazer aqui um grupinho com 3 pontos altos, trabalhando um ponto para cada de base. Então, essas 3 correntes do primeiro ponto alto, venho no ponto à frente, faço mais um. Ponto à frente, mais um. Depois desses 3 pontos altos, eu faço uma corrente, pulo um de base e a partir do próximo trabalho mais 3 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto que eu tenho
na base. Então, ficou dessa maneira. Fiz 2 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente, pulando um de base sobre esses 7 que eu tinha. E, então, sobre todos os grupos de 7 pontos altos, nós vamos trabalhar com esse padrão. Fez aqui esses 3 pontos altos, faz 2 correntes, 1, 2, vem no intervalo de 3 correntes e aqui trabalha um ponto alto. Fez esse ponto alto, faz mais 2 correntes e agora vem trabalhar sobre o próximo grupo de 7. Então, vou fazer 2 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, faço 3 pontos altos usando os 3 primeiros pontos de base. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente, pula um e faz mais 3 pontos altos. Então, aqui de novo, ó, repeti o padrão igualzinho, fiz aqui sobre esse primeiro. 2 grupos de 3 pontos separados aqui por uma corrente, pulando um de base. Agora, faço 2 correntes, 1, 2, venho no intervalo de 3 correntes, faço um ponto alto e mais 2 correntes. Venho no próximo grupo de 7 aqui trabalho mais 2 grupos de 3 pontos altos. Então, depois dos 3 primeiros pontos altos, faço uma corrente, pulo um e mais 3 pontos altos. Bem, então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar toda a volta de número 7. Eu vou completar a minha e venho. Aqui está, trabalhei a minha volta 7, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui essas últimas 2 correntes, eu fechei a volta com um baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. E agora, nós vamos trabalhar a nossa volta de número 8. Então, eu vou começar a volta 8, subindo 3 correntes, 1, 2, 3. E vou fazer aqui o total de 6 pontos altos. Então, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base. Então, venho para o ponto à frente, faço um ponto alto, ponto à frente, faço mais um ponto alto, e aqui, ó, depois do terceiro ponto alto, direto eu laço, pulo essa corrente, venho direto aqui no próximo ponto alto, e vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui está o meu grupo com 6 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Depois dos 6 pontos altos, faz 2 correntes, 1, 2. Vem no primeiro intervalo de 2 correntes que tem aqui de base, faz um ponto alto. Faz mais 2 correntes. Depois dessas 2 correntes, vem aqui no segundo intervalo que tem aqui na base, faz aqui mais um ponto alto. E depois desse ponto alto, mais 2 correntes. Então, entre um grupo e outro, aqui na volta 8, nós vamos ficar com 3 intervalos de 2 correntes e 2 pontos altos que são trabalhados aqui nos intervalos de base. E agora, eu venho trabalhar mais 6 pontos altos sobre esse grupo. Então, venho no primeiro ponto alto e a partir dele, eu vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto. Depois do terceiro ponto alto, eu laço, pulo a corrente, venho direto aqui no próximo ponto alto e sigo fazendo um ponto para cada de base. Aqui está, ó, novamente trabalhei 6 pontos altos. Agora, para passar para o próximo grupo, eu vou caminhando com 2 correntes, um ponto alto no primeiro intervalo. 2 correntes, mais um ponto alto no próximo intervalo. E mais 2 correntes. E venho de novo aqui trabalhar os 6 pontos altos. Bem, então, esse aqui é o padrão que nós vamos seguir por toda a volta de número 8. Vou completar a minha e venho. Aqui está, trabalhei a minha volta 8, seguindo o padrão que orientei.
Encontrando o início, fechei com um baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Agora, vamos trabalhar a volta de número 9. Na volta 9, eu vou fazer uma diminuição sobre cada grupo de 6 pontos altos que eu tenho. E nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Faço 3 correntes, que equivalem aqui a um ponto alto. Venho para o ponto alto à frente, faço mais um ponto alto. Agora, vou fazer a diminuição, fechando 2 pontos altos juntos, usando esses próximos 2 pontos de base. Então, venho aqui nesse ponto alto, começo um ponto alto, tiro só 2 linhas e deixo ele assim aberto. Agora, eu laço de novo, venho no ponto à frente e começo mais um ponto alto. Tiro só 2 linhas. Então, aqui estou com 2 pontos altos abertos na minha agulha. Agora, eu vou laçar e vou fechar os 2 juntos. Então, aqui eu fiz uma diminuição. Esses 2 pontos, eles vão equivaler a apenas um quando eu estiver trabalhando a minha próxima volta. Em seguida, faço mais 2 pontos altos, trabalhando um para cada de base. Então, ficou dessa maneira. Agora, eu vou caminhando com 2 correntes e um ponto alto no intervalo, 2 correntes, próximo intervalo, mais um ponto alto, 2 correntes, próximo intervalo, mais um ponto alto, e mais 2 correntes. Bem, então, nessa volta, para eu vir trabalhar aqui sobre o próximo grupo de pontos altos, eu vou fazer o total de 1, 2, 3, 4 intervalos de 2 correntes e 1, 2, 3 pontos altos trabalhados aqui nos intervalos de base. E agora, eu venho, então, trabalhar os meus 5 pontos altos. Então, aqui, faço um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo. Agora, fecho 2 juntos, usando esses 2 pontos altos. Então, venho nesse, começo um ponto alto, tiro só 2 linhas, não fecho, laço. Venho no próximo, começo mais um, tiro só 2 linhas, fico com os 2 abertos. Agora, laço e tiro todas as linhas da agulha. Agora, faço mais 2 pontos altos, usando os próximos 2 de base. Então, aqui está, meu grupo com 5 pontos altos. Então, aqui, ó, contando, nas alcinhas que nós temos aqui em cima do ponto, dá para visualizar melhor os 5 pontos altos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Bem, então, depois de fazer esses 5 pontos altos, nós vamos trabalhando 2 correntes, um ponto alto no intervalo, até encontrar o próximo grupo. Aqui, de novo, fiz os meus 4 intervalos e os meus 3 pontos altos e encontrei aqui o próximo grupo. Aqui, então, repito 5 pontos altos, fazendo um por um nos 2 primeiros. Em seguida, fecho 2 juntos usando os próximos 2. E depois, faço mais 2 pontos altos nesses próximos 2. Bem, então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar toda essa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei a volta de número 9 com o padrão que orientei, encontrando aqui o início, fechei com um baixíssimo na terceira corrente. Agora, nós vamos trabalhar a volta 10. E na volta 10, nós vamos diminuir 2 pontos sobre cada grupo desses 5 que nós temos aqui de base. Então, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Eu vou fazer 3 correntes que equivalem a um ponto alto e, em seguida, eu vou fechar 3 pontos altos juntos, usando esses próximos 3 pontos de base. Então, eu introduzo a agulha aqui no ponto, busco a linha, inicio aqui o ponto alto, tiro só essas 2 linhas. Laço de novo, venho para o ponto à frente, começo aqui mais um ponto alto, tiro só as 2 primeiras linhas. Laço de novo,
venho para o ponto à frente e começo mais um ponto alto. Tiro só 2 linhas. Então, aqui, olha, estou com os 3 pontos altos abertos aqui na minha agulha. Agora, eu laço e tiro todas as linhas. Então, fechei aqui 3 pontos altos juntos. Agora, laço, venho no último ponto aqui do grupo e faço aqui um ponto alto. Então, ficou dessa maneira. Agora, nós vamos caminhar com 2 correntes e um ponto alto em cada intervalo aqui de base, até encontrar o próximo grupo de pontos altos. Então, é só ir fazendo as 2 correntes e um ponto alto no intervalo. Bem, então, aqui está. Para eu passar de um grupo e vir trabalhar no próximo, nessa volta, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 intervalos e 1, 2, 3, 4 pontos altos, sempre trabalhados aqui nos intervalos de base. E agora, vou trabalhar aqui o meu grupo de pontos altos. Então, venho no primeiro ponto alto do grupo e faço sobre ele um ponto alto. Agora, fecho 3 pontos altos usando esses próximos 3 de base. Aqui começo um ponto alto, tiro só 2 linhas, laço. Venho no da frente, começo mais um, tiro só 2 linhas, laço. Venho no próximo, começo mais um, tiro só 2 linhas. E de novo, aqui tenho 3 pontos altos abertos. Agora, laço e tiro todas as linhas da minha agulha. Laço de novo, venho no último ponto alto e aqui trabalho um ponto alto. Ficou assim. De novo, vou caminhando com as 2 correntes e o ponto alto no intervalo. Caminhei com as 2 correntes ponto alto em cada intervalo e encontrei o próximo grupo de pontos altos. Aqui, de novo, repito o padrão. Faço um ponto alto no primeiro. Fecho 3 pontos juntos usando os próximos 3 pontos de base. Depois de fechar os 3 pontos altos juntos, faço mais um ponto alto no último ponto alto do grupo. Então, vamos repetindo essa sequência por toda a nossa volta. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei a volta 10, seguindo o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, fechei com o baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar essa volta. Bem, e agora, nós vamos trabalhar a volta de número 11. Eu vou começar a volta 11, caminhando com o baixíssimo para esse ponto que eu tenho aqui logo à frente, que é o local aqui onde eu fechei os 3 pontos altos juntos. Busco aqui uma linha e faço aqui um baixíssimo. Em seguida, eu vou subir 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Vou laçar, vir nesse próximo intervalo, e aqui eu trabalho um ponto alto. E eu vou caminhando aqui com 2 correntes, um ponto alto em cada intervalo de 2 correntes, até eu encontrar aqui o meu próximo grupo de pontos altos. Então, aqui está. Vim caminhando com 2 correntes, ponto alto no intervalo, fiz o total de 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos aqui nos 5 intervalos de base. E estou aqui próximo a esse grupo de pontos altos. Então, depois de fazer esse ponto alto aqui no intervalo, eu vou trabalhar 2 correntes, venho no grupo de pontos altos e no ponto alto que está bem no meio, que é o local onde nós fechamos os 3 pontos altos juntos, nós vamos trabalhar aqui mais um ponto alto. Então, olha, todas as vezes que nós encontrarmos esse grupo de pontos altos, nós vamos fazer um ponto alto pegando aqui no ponto alto que está bem no meio do nosso grupo, que é sempre aqui o local onde nós fechamos esses 3 pontos altos juntos. E depois é só seguir, então, fazendo, né, as 2 correntes e um ponto alto em cada intervalo de 2 correntes que nós temos de base.
duas correntes, ponto no intervalo. Aqui está, ó, de novo, vim trabalhando as duas correntes ponto alto no intervalo e cheguei no próximo grupo. Aqui, então, faço um ponto alto no ponto que está bem no meio. E nós vamos seguir, então, com esse padrão por toda a nossa volta 11. Vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei toda a volta 11, seguindo o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na segunda corrente que eu fiz aqui para iniciar. Então, fiz 4 correntes aqui no começo dessa volta, contei 1, 2, na segunda fechei aqui com o baixíssimo. Bem, agora vamos trabalhar a nossa volta de número 12. Eu vou começar a volta 12 caminhando com um ponto baixíssimo para essa próxima corrente que eu tenho aqui logo à frente. Então, eu vou introduzir a minha agulha no meio dessa corrente, buscar aqui a linha e fazer aqui o baixíssimo. Depois desse baixíssimo, eu passo a agulha por debaixo das correntes, busco aqui uma linha e trabalho um ponto baixo. Depois do ponto baixo, faço 1, 2, 3 correntes. Venho no próximo intervalo, prendo um ponto baixo. Então, esse aqui será o padrão da volta toda. Nós sempre vamos fazer um ponto baixo em cada intervalo de duas correntes que nós temos. E vamos fazer sempre 3 correntes, 1, 2, 3, entre um ponto baixo e outro. Então, faz as 3 correntes, vem no próximo intervalinho, prende outro ponto baixo. E vai assim, 3 correntes, ponto baixo. 3 correntes, ponto baixo. Então, não tem segredo essa volta. São sempre 3 correntes, um ponto baixo no intervalo. 3 correntes, um ponto baixo no intervalo. E assim, nós vamos. No final da volta, nós teremos aqui o total de 60 intervalinhos aqui de 3 correntes, sempre separados aqui por um ponto baixo. Então, vou fazer os meus 60 intervalinhos de 3 correntes, 1, 2, 3, e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei os 60 intervalos de 3 correntes, separados sempre aqui por um ponto baixo. Depois do meu intervalo aqui de número 60, eu vou fechar a volta 12 com um baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que fiz para começar essa volta. Bem, agora, então, vamos trabalhar a última volta aqui da nossa peça. Então, eu vou começar introduzindo a agulha aqui nesse próximo intervalo de 3 correntes e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Depois desse baixíssimo, vou subir 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. Volto aqui no intervalo, faço mais um ponto alto. Depois desse ponto alto, eu faço uma corrente, laço, volto aqui no mesmo intervalo e faço mais 2 pontos altos. Então, ficou dessa maneira. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Em seguida, venho no próximo intervalo aqui de 3 correntes e aqui eu prendo um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, direto laça, vem no intervalo que tem logo à frente, aqui trabalha de novo os 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, nós fazemos uma corrente e mais 2 pontos altos no mesmo intervalo. Então, completou aqui esse leque com esses 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, é só vir no intervalo de 3 correntes à frente, prender um ponto baixo. Isso aqui é a repetição que nós vamos seguir por toda essa volta. Prender o ponto baixo, só vir no próximo intervalo e trabalhar 2 pontos altos, uma corrente, mais 2 pontos altos.
Fez o leque, vem no próximo intervalo e ponto baixo. E vamos repetindo. Fez ponto baixo, vem no próximo intervalo e outro leque. Então, é só isso para trabalhar essa volta. Em um intervalo, nós fazemos um leque. No da frente, um ponto baixo. No outro leque, no outro ponto baixo. No outro leque, no outro ponto baixo. E vamos assim até completar essa volta. No final, nós teremos aqui o total de 30 leques. Vou fazer aqui a minha volta com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei o restante da minha última volta, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui o último leque, eu tenho à frente apenas um intervalo de 3 correntes. Nesse local, eu prendo um ponto baixo. E em seguida, venho na terceira corrente que fiz aqui para iniciar essa volta. Passo a agulha pelo meio e prendo aqui um ponto baixíssimo. Laço mais uma vez e corto a minha linha. Agora, é só esconder essa ponta de linha pelo meio dos pontos, aqui pelo lado do avesso. E depois, é estender a peça. Então, nós pegamos aqui em todos os leques, na corrente, né, do leque, e vamos puxando para fora, para que fique bem com esse efeito de sobe e desce aqui, e fique bem bonito o nosso trabalho. E encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você, é só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.